Olá, eu sou Andréa Zambel e hoje a gente vai falar sobre o direito sucessório, petição de herança. Bom, o que seria a petição de herança? É uma ação ordinária com a finalidade específica de reconhecer como herdeiro legítimo aquele que tenha sido preterido da herança, seja no todo ou em parte, em inventário que já foi encerrado. Artigo 1824 do Código Civil. Bom, cabe esse tipo de ação ao verdadeiro sucessor, seja legítimo ou testamentário, contra o herdeiro aparente, que por qualquer que seja a razão, ele está na posse da herança, seja no todo ou em parte. Por isso mesmo, sua semelhança com a ação reivindicatória, ela é bastante grande. Porém, elas são distintas. Por quê? Porque na ação reivindicatória, o que se busca é um bem singularmente considerado, enquanto que na ação de petição de herança vai se buscar uma universalidade, vai se buscar a herança, né? Então a gente chama atenção que a herança, ela se compõe de uma universalidade, e isso reafirmado no Código Civil, no artigo 1825, que nós já vimos isso em outros vídeos. Existem várias possibilidades de ocorrência na vida prática em que um herdeiro, por qualquer que seja a razão, ele não é chamado à herança. A mais comum ocorre com os filhos, que não tiveram reconhecimento em vida pelo próprio decújus. Esse filho, que pode até ser desconhecido dos demais herdeiros, ele pode ingressar com ação de investigação de paternidade combinada com a petição de herança. Pode também acontecer de alguém ilegalmente ter se apossado de algum bem do acervo hereditário, ou ainda a herança pode já ter sido partilhada entre os herdeiros legítimos e depois aparece um herdeiro testamentário que ninguém sabia que existia. O objetivo principal dessa ação é fazer o reconhecimento da qualidade de herdeiro para aquele que se apresenta como autor. É, portanto, uma ação com um caráter dúplice, pois, num primeiro momento, o que se vai discutir é a qualidade de herdeiro. E, num segundo momento, em tendo sido reconhecido o autor como herdeiro, vai se atribuir aí um quinhão hereditário. Não podemos confundir a petição de herança, que é uma ação autônoma, cabível, somente para o inventário encerrado, com a petição de habilitação no inventário, que pode ser realizado por qualquer interessado por simples petição, enquanto é realizada a partilha. Artigo 628 do Código de Processo Civil. Se o inventário ele ainda estiver em andamento, o meio hábil para que o herdeiro excluído possa tentar reivindicar os seus direitos sucessórios é ingressar no processo que já está aberto, peticionando ao juiz e requerendo a sua habilitação. O juiz, depois de abrir vistas aos demais interessados, ele vai prolotar um resultado. Outra coisa, o inventário se o inventário já se encontra encerrado, quando então o único meio cabível para que o herdeiro possa reivindicar os seus eventuais direitos é a petição de herança, é a ação de petição de herança. A responsabilidade do herdeiro aparente há de ser apurada aí com base nas regras que se aplicam ao possuidor de boa-fé e ao possuidor de má-fé,
que estão previstas lá no artigo 1214 até o 1222 do Código Civil. Evidentemente que o herdeiro aparente, ele vai responder pelos prejuízos que sua administração possa ter dado causa. Então, como pelos frutos que tiver colhido através da administração do bem. Porém, as consequências, elas poderão ser diferentes, inclusive com relação ao direito de retenção, dependendo se agiu a todo o tempo com boa ou com má fé. Então, é tudo analisado. Artigo 1826 do Código Civil. Ainda nesse sentido, o Código Civil, ele presume que após a citação, se o possuidor não devolver os bens que estão sendo reivindicados, a ele vão ser aplicadas as regras concernentes ao possuidor de má-fé. Artigo 826, parágrafo único do Código Civil. Se o terceiro adquiriu de boa-fé, ele terá seu direito aí preservado. E o herdeiro aparente vai responder pelo valor da alienação para o herdeiro reconhecido. Artigo 1827, parágrafo único do Código Civil. O objetivo desse dispositivo legal é a segurança jurídica, já que se o terceiro realizou o negócio com alguém que para ele era o verdadeiro e legítimo herdeiro, ele não pode ser prejudicado pelo reconhecimento de uma situação cujo conhecimento já lhe escapava, ele não sabia. Obviamente que as alienações de má-fé, elas serão ineficazes. Com o artigo que nós citamos, né, o artigo 8.827, o parágrafo único do Código Civil, ele fala em alienações onerosas. Essa regra, por conseguinte, não vale para as alienações realizadas a título gratuito, até porque não haverá prejuízo para aquele que irá devolver o bem que esteja em sua posse. Muito bem. Qual o prazo de prescricional? O prazo prescricional para este tipo de ação, né, para propor uma ação de petição de herança, é de 10 anos, artigo 205 do Código Civil. Deve o interessado ter muita cautela quanto à contagem do prazo inicial. A gente faz um alerta aqui, porque, em princípio, o prazo prescricional deveria se iniciar com a data da abertura da sucessão. Mas, se alguém está pleiteando o reconhecimento de paternidade, enquanto não for reconhecido esse direito, com o trânsito julgado de sentença, não terá legitimidade para o exercício desse tipo de ação. Não, ele não vai poder entrar com ação de petição de herança. Portanto, nesse caso, o prazo prescricional ele só vai ter início a partir do reconhecimento judicial da paternidade. Por outro lado, e não menos importante, devem ser aplicadas as prescrição da ação de petição de herança as regras gerais de interrupção e suspensão. Lembrando que contra o absolutamente incapaz não corre a prescrição. Artigo 198, inciso 1º do Código Civil. De sorte que somente após os 16 anos é que terá início aí a contagem prescricional de 10 anos. Espero que tenham gostado e aguardem o próximo vídeo.